Então vamos ler com os irmãos 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém. Eu vou falar hoje especificamente sobre a questão do humanismo. O que é o humanismo? Essa palavra difícil, às vezes você só ouve em faculdade, mas deixa eu descrever para vocês. Humanismo, irmãos, nada mais é, quando você ouvir essa palavra, significa o quê? É quando o homem é colocado no centro de todas as coisas. É quando é dada uma importância ao homem mais do que tudo. É Deus sendo tirado do centro e o homem sendo colocado no centro. É Deus ficando de lado para que o homem assuma o lugar de rei, o lugar de importância, sabe, o lugar de mais valor. É isso que tem acontecido na sociedade hoje, principalmente de uns 200 anos para cá. Se você observar, irmãos, se você acompanhar a história, se você ver o que está acontecendo no mundo, cada vez mais o homem tem colocado Deus de lado e dito que as pessoas não precisam de Deus, que as pessoas não precisam do cristianismo, que as pessoas não precisam da Bíblia. É ensinado por aí o quê? Que o homem só precisa dele mesmo. Basta as suas invenções, suas criações, tudo aquilo que ele pensa para ele conseguir conquistar o mundo e chegar onde ele quiser e estabelecer uma sociedade maravilhosa, onde tudo vai funcionar perfeitamente. E Deus não é necessário. Essa é a visão que a maioria das pessoas acreditam por aí. Mesmo que não acreditem na teoria, embora elas não digam isso com a boca, mas elas acreditam nisso com a sua prática de vida. Vocês vão observar pelos exemplos que eu vou dar aqui, como a sociedade geralmente ela coloca o homem no centro. Ela dá mais importância ao homem, ao satisfazer a vontade do homem, do que ao satisfazer a vontade de Deus. Deus está sendo colocado de lado, Deus está sendo esquecido, até mesmo por pessoas que falam de Deus. É isso que é mais interessante, irmãos. Porque não pense que só porque uma pessoa está falando de Deus, significa que ela está dando importância a Deus. Tem gente que usa o nome de Deus, mas na verdade, Deus não significa nada para ela. Ela realmente dá importância a si mesma. É ao que ela pode ser e conseguir. É isso que acontece na sociedade, muitas vezes. Irmãos, uma coisa interessante que nós precisamos compreender antes de mais nada é o seguinte: quando nós nos convertemos e nos tornamos cristãos, nascemos de novo, acontece algo importante, crucial na nossa vida, que é o quê? Nós estamos abandonando a si mesmos e entregando a nossa vida ao controle total de Cristo, para que Ele governe a nossa vida e a nossa história, para que Ele venha reinar, para que Ele seja o Senhor absoluto. É por isso que se converter é reconhecer a Cristo como seu Senhor, é confessá-lo com a boca e crer nele no seu coração como Senhor. É isso que é se converter. Embora a gente não consiga fazer isso com perfeição, mas o cristão é alguém que tem como meta da vida dele viver para Cristo, ser de Cristo, agradar a Jesus, ser parecido com Jesus, ter zelo pelas coisas de Deus, querer agradar a Deus, querer se moldar à vontade de Deus, querer obedecer os seus mandamentos, querer pregar o seu evangelho, querer ser transformado a cada dia mais conforme a sua imagem. É isso que é ser cristão, é isso que é se converter, e é isso que muita gente não entende.
E se você não entender isso, que é tão básico, você não consegue compreender o que é ser cristão. Eu queria pedir, por favor, que alguém trouxesse um copo de água para mim, de preferência natural, se possível. Amém? Eu agradeço. A minha garganta não é muito boa não, irmão. Se eu beber durante a mensagem, quando chega no finalzinho, a voz está se acabando. Então, irmãos, a gente precisa compreender isso de cara, que se converter é rejeitar a si mesmo, para agora agradar a Deus. É por isso que eu li esse versículo de 2 Coríntios 5,15. Eu amo esse versículo porque ele expressa uma verdade maravilhosa, que é a vontade de Deus para nós, que é que nós morramos para nós mesmos e que a gente passe a viver para Deus. O objetivo de Cristo ter morrido por nós foi esse, para que a gente morra para si mesmo e viva para Deus. Deixe de andar na carne, deixe de andar conforme a nossa natureza caída e passe a andar no Espírito. Quando nós nos convertemos, irmãos, Jesus ele passa a ser o nosso Senhor. O que acontece? No momento da conversão, nós somos batizados com o Espírito Santo. O Espírito é o selo de Deus que nos marca como sua propriedade. Diz isso lá em Efésios. Até o dia do nosso resgate, de quando Cristo vier para nos buscar, nós somos marcados como propriedade de Deus. Nós não mais pertencemos a nós mesmos, nós somos comprados pelo sangue de Cristo. É isso que é redenção. Redenção é ser comprado por um preço. Jesus ele nos comprou para que nós sejamos dele. A Bíblia sempre fala do cristão como um servo de Deus. E quando a Bíblia fala de servo, irmãos, é no sentido não só de alguém que trabalha para Deus, mas o sentido da palavra original no grego é escravo. Você já parou para pensar sobre isso? Jesus, ele nos comprou para que nós sejamos escravos dele. Obrigado. Mas não é escravos no mau sentido, não. Porque quando as pessoas ouvem a palavra escravos, pensam logo em alguém sendo maltratado, chicoteado, sofrendo. Não. É ser escravo no sentido de que você agora é dele, pertence a ele, e toda a sua vida é para fazer a vontade dele. Você não toma mais decisão de si próprio, você não pensa mais de si próprio, você não faz mais o que quer. Agora você é propriedade de Cristo, e tudo que você pensa em fazer ou ser é aquilo que é da vontade dele. E o Espírito Santo ele passa a morar dentro de nós. Por que o Espírito vem morar dentro de nós se nós passamos a ser templo do Espírito Santo? Porque a vontade de Deus é que o Espírito Santo agora venha nos governar. Ele começa em nós uma obra de santificação, cujo objetivo é nos transformar de glória em glória, como está lá em 2 Coríntios 3,18, conforme a imagem de Cristo. O Espírito ele vem nos habitar para nos transformar, nos santificar e nos levar a viver essa vida que Deus tem para nós, porque de nós mesmos nós não temos capacidade de ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Mas o Espírito vem exatamente para isso, para nos levar a conseguir ser o que Deus quer que a gente seja. Então, é até uma questão de lógica. Nós temos uma natureza carnal, mas quando o Espírito vem morar dentro de nós, a Bíblia fala lá em Gálatas que começa uma luta interior gigante da carne contra o Espírito. A carne ela continua aqui, ela quer prevalecer, quer nos levar a agradar o pecado, a viver de acordo com o mundo. Mas o Espírito que está aqui dentro de nós, ele quer nos levar para Deus, para perto de Deus, para fazer a vontade de Deus. O que vai definir se ele vai realizar isso ou não? É o quanto nós nos rendemos a ele, é o quanto nós
deixamos o Espírito agir, é o quanto nós buscamos o derramar do Espírito, é o quanto nós buscamos ser cheios do Espírito, ser governados pelo Espírito. É por isso que Paulo diz lá em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, porque essa é a vontade de Deus. Só dessa maneira, sendo cheio do Espírito, sendo controlado pelo Espírito, andando no Espírito, como diz a Bíblia, é que nós vamos viver uma vida onde Deus vai estar no centro do nosso coração, onde Ele vai estar reinando dentro de nós, em vez de ser nós mesmos reinando, mas Deus reinando. O segredo dessa vida, onde Deus reina, irmãos, é uma vida no Espírito, é uma vida rendido ao Espírito, controlado pelo Espírito Santo. Sabe, às vezes quando a gente fala do Espírito Santo, eu acho que algumas pessoas ficam até com o pé atrás, porque existe tanto exagero hoje, principalmente nas igrejas pentecostais e neopentecostais, a respeito da pessoa do Espírito Santo, que parece até, na cabeça de algumas pessoas, que o Espírito Santo é propriedade dos pentecostais e dos neopentecostais. Mas a verdade é que o Espírito Santo, irmãos, foi dado para o povo de Deus, para a sua igreja, para todo aquele que crê. O Espírito deseja fluir em nós, Ele deseja realizar a sua obra em nós, Ele deseja dirigir a nossa vida e nos levar a viver para a glória de Deus. Descarte todos os exageros que você vê por aí, porque as pessoas pensam que ser controlado por Deus, às vezes, é estar gritando, é estar rodando no meio da igreja, é estar sapateando, é estar falando em línguas, é caindo. As pessoas pensam que isso é avivamento, que isso é ser controlado pelo Espírito Santo, que isso é o que acontece quando Deus está no centro. Mas isso não tem nada a ver com ser controlado pelo Espírito Santo. Sabe qual é o grande sinal de você estar cheio do Espírito Santo? Primeiro, é uma vida transformada, uma vida santa, uma vida reta na presença de Deus. Não perfeito, mas uma vida de santidade. Outra coisa que é um teste fundamental para você ver se você é alguém que anda no Espírito, onde Deus está no centro do seu coração, é se você tem zelo por Deus, pela obra de Deus, pela glória de Deus, pela evangelização, se você tem amor aos perdidos, se você tem prazer em viver para Deus. Esse é um outro sinal maravilhoso que prova que alguém está cheio do Espírito, porque o Espírito leva a pessoa a viver para fazer a vontade de Deus. Outra coisa que marca a vida de alguém que está no Espírito é uma busca grande, uma sede enorme, um anseio pela presença de Deus, um anseio por Deus, por conhecê-lo, por estar com Ele, por andar com Ele, por ouvir sua voz, por sentir a sua presença, por ser cheio da sua glória, por ser cheio dEle, por conhecê-lo mais. Essa é uma marca de alguém que está cheio do Espírito, porque o Espírito leva a pessoa para isso. Por que eu estou falando essas coisas? Justamente porque eu estou falando sobre ter uma vida onde Deus está no centro e não o homem. O propósito de Deus, irmãos, é estar no centro do nosso coração, é reinar na nossa vida e não nós mesmos. Nós não podemos estar no centro, nós não podemos ter o controle, nós não podemos querer assumir o controle, o governo das nossas vidas. Isso é o contrário do propósito de Deus. Eu vou dar aqui alguns exemplos de algumas situações que acontecem muitas vezes no meio evangélico, só para você ter uma ideia, uma noção de como essa questão do humanismo, do homem estar no centro, tem entrado dentro até dos meios cristãos, tem entrado muito mais do que o que a gente gostaria que entrasse, mas tem entrado, infelizmente.
E nós precisamos vigiar com relação a isso para que a gente não seja contaminado por isso também. Olha, muitas pessoas hoje só pensam em levar vantagem, em ser abençoados, não importando os meios para se alcançar isso. Isso acontece às vezes até dentro das igrejas. As pessoas enganam, trapaceiam, mentem, pisam nos outros, difamam, se corrompem, fazem o que for preciso. Para quê? Para se dar bem, para conseguir o que querem, seja o que for, seja um cargo, ou seja uma posição de evidência, seja um status dentro da igreja, seja conseguir estar numa posição onde vai receber elogios, receber bajulação. Tem gente que se mata por isso dentro das igrejas. Ela quer estar em evidência, ela quer aparecer, ela quer ser engrandecida, ela quer, de alguma maneira, estar no centro. Ela quer poder, ela quer sucesso, ela quer status, quer riqueza, quer levar vantagem, quer ser mais importante do que os outros, quer crescer por cima dos outros, crescer no sentido humano, quer glória humana. Isso acontece muito, irmãos, infelizmente. Tem pessoas que não estão interessadas na glória de Deus, em que Deus seja glorificado e que o reino de Deus avance. Elas estão interessadas em que elas cheguem onde elas querem, nem que elas tenham que pisar e passar por cima dos outros como um rolo compressor. Você já conheceu algum tipo de gente assim? Que às vezes o cargo na igreja é tudo para ela. Tire o cargo dela e ela se acaba na fé. Tire a posição dela, ela morre. Porque ela tem que estar em algum lugar, em evidência de alguma coisa. E para isso ela faz tudo, qualquer coisa. Na sociedade é assim, irmãos. Infelizmente, às vezes na igreja acontece esse tipo de coisa. O que é isso? É o desejo do homem estar no centro e não Deus. Porque o servo de Deus de verdade, irmãos, ele não se preocupa com o cargo que ele vai ter. Ele não se preocupa se vão colocar ele para fazer uma coisa A ou uma coisa B. Ele não se preocupa se vão elogiar ele ou não. Ele não se preocupa se vão reconhecer o trabalho dele ou não. Ele não se preocupa se ele vai ser valorizado, elogiado. Ele não se preocupa. Sabe qual é a coisa que o cristão, cujo objetivo é a glória de Deus, sabe o que ele se preocupa? Uma coisa só está na cabeça dele: agradar a Deus. A única coisa que ele pensa é: eu quero que Deus esteja feliz com a minha vida, com o que eu estou fazendo. Ainda que ninguém esteja, que ninguém fale nada, que ninguém reconheça, ele só se importa com o que Deus acha dele, com o que Deus pensa do que ele está fazendo. Isso é querer viver para a glória de Deus. Sabe outra coisa que acontece muito? Um exemplo do que eu estava falando antes, só para ilustrar, é aquele ajudante de Eliseu, Geazi. Você lembra da história? Que Eliseu recusa uma proposta financeira do rei Naamã, mas Geazi depois vai atrás do rei, mente, inventa uma história toda para poder receber o dinheiro. E o que acontece depois? Ele fica leproso por causa da sua ganância. Ele mentiu, se corrompeu, porque ele estava pensando em ser beneficiado. E Eliseu não pensava dessa maneira. Tem outras pessoas, irmãos, que só visam as bênçãos, o que Deus pode fazer por elas, ao invés do que elas podem e devem fazer para agradar a Deus. Infelizmente, irmãos, essa é uma realidade. Pare para refletir sobre isso. Na sua própria vida e às vezes na vida de outras pessoas, como acontece dentro das igrejas. Tem muita gente que ela só pensa em ser abençoada.
Parece que a vida cristã para ela se resume em receber bênçãos, de preferência bênçãos materiais. O que na cabeça dela, ser cristão, é ter um carro, é ter uma casa, é ter uma vida melhor, é conseguir um emprego, é ter uma empresa, é ser curado de uma enfermidade. Não é que Jesus não possa fazer nada disso. Ele pode, se ele quiser ele faz. Mas isso não é o foco da vida cristã. Isso não é o mais importante. Muitas vezes isso nem acontece, porque não é a prioridade de Deus. Não é o foco de ser cristão, ser abençoado nesse sentido, onde só você vai usufruir das coisas. Tem gente que pensa que o centro de tudo é ela, que tudo tem que girar em torno dela, do que ela vai ter, do que ela vai conseguir. Poucas pessoas, às vezes, estão pensando na glória de Deus, na vontade de Deus, nos propósitos de Deus, nos planos de Deus, naquilo que Deus quer realizar. Veja, nós percebemos isso em várias áreas da vida das pessoas. Esse desejo de só receber, de só pensar em si. Outra coisa que acontece hoje em dia, o culto tem sido muitas vezes antropocêntrico. O que é isso? Essa palavra complicada. É um culto onde o homem está no centro. Eu não estou falando do culto aqui, viu, irmão? Só para a gente deixar claro. Estou falando de maneira generalizada, no meio gospel, no meio evangélico. O culto tem sido antropocêntrico. Se você olhar como são os cultos hoje, você vê como muitas vezes as coisas são feitas para a glória do homem, para satisfazer o homem e não a Deus. Você vê os louvores, por exemplo. Muitas vezes os louvores, e a palavra louvor significa elogio, era para ser principalmente para glorificar a Deus, louvar a Deus. Muitas vezes os louvores de hoje são falando de coisas que o homem quer que aconteça na vida dele. Muitas vezes as letras dos louvores são: Deus vai me dar vitória, Deus vai resolver minha causa, Deus resolve meus problemas, Deus vai me dar isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai destruir meus inimigos, Deus vai passar por cima de quem está contra mim, Deus vai me dar tudo aquilo que eu quero, Deus vai satisfazer meus sonhos, porque Deus está comigo, Deus vai me dar isso, vai me dar aquilo, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. É os louvores que são tocados muitas vezes por aí, que o povo gosta de ouvir e que o povo gosta de adorar, entre aspas, nas igrejas. Tudo gira em torno do homem, sabe? Deus vai fazer isso por mim, Deus vai me dar aquilo, Deus vai derrubar aquilo. É o que Deus vai fazer pelo homem. Onde estão os louvores de adoração, de engrandecimento de Deus, com palavras de louvor e adoração, glorificando a Deus, a Cristo? Muita gente não quer esse tipo de louvores. Muitas vezes as orações, veja os conteúdos das orações. É errado pedir para si mesmo? Não é. Mas tem muita gente que a única oração que ela faz, ou 90% das orações que ela faz é: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, me livra disso, Senhor, me livra daquilo, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, não deixa isso acontecer comigo, Senhor, não deixa aquilo acontecer comigo, Senhor, eu sou teu servo, por que isso está acontecendo comigo? Senhor, eu sou dizimista, por que eu não prospero? Senhor, abençoa a minha vida, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê isso. Quantas pessoas estão orando: Senhor, abençoa o meu irmão, Senhor, olha pela vida do meu irmão, Senhor, abençoa a minha igreja, aviva a minha igreja, faz a tua obra no meio do teu povo, Senhor, abençoa as nações que não te conhecem, Senhor, abençoa os missionários, Senhor, abençoa aqueles que estão perdidos, vai até onde os que estão perdidos, Senhor, visita os encarcerados, visita os doentes, Senhor, salva a minha cidade.
Senhor, abençoa o meu pastor, abençoa os líderes da minha igreja, abençoa a minha família, converte meus parentes que não são convertidos. Poucas vezes se vê essas orações. Ou quantas vezes há orações do tipo assim: Senhor, me transforma numa pessoa melhor, para te servir melhor. Senhor, me dá mais capacidade de te glorificar. Senhor, transforma meu coração numa pessoa melhor. Me santifica mais. Me restaura, me liberta do pecado. Me dá uma vida mais santa, uma vida mais avivada, mais quebrantada na Tua presença, para que eu seja um instrumento em Tuas mãos, para que eu faça a diferença nessa geração. Como Salomão orou pedindo a Deus um coração compassivo e sabedoria para governar o povo. Para quê? Para que Deus pudesse abençoar o povo através dele. Sabe, irmãos, às vezes essas coisas mostram como é que está o nosso coração. Se a nossa oração for só pedir coisas só para nós, que venha servir só para nós, onde é que está Deus no nosso coração? Deus não existe para nos satisfazer somente. A nossa satisfação, na verdade, é uma coisa secundária. O principal é a glória de Deus. O principal é a vontade de Deus ser feita na terra. Isso deve ser o nosso principal foco. O resto Deus nos dá, Deus nos concede, Deus acrescenta na nossa vida. Outra coisa que acontece muito hoje, às vezes no meio evangélico, muita gente tem se posicionado como Senhor, querendo que tudo seja feito conforme a sua vontade e não conforme a vontade de Deus. Existe uma teologia que talvez vocês não conheçam muito, porque isso é mais de igreja neopentecostal. Eu nunca fui de igreja neopentecostal, mas eu conheço bem, porque eu já vi os programas, já vi as pregações, eu conheço gente que é neopentecostal e eu sei que é assim que eles creem. Só que isso não é só das igrejas neopentecostais, isso já tem entrado nas igrejas pentecostais e nas igrejas tradicionais também, como presbiterianas, batistas, luteranas. Tem se contaminado com esse tipo de pensamento. Sabe qual é? O pensamento da teologia da prosperidade, confissão positiva. Você sabe o que é confissão positiva? Já ouviu falar disso? É aquele pensamento onde a pessoa crê que tudo aquilo que ela declara, que ela fala, Deus vai realizar na vida dela. Sabe, Deus não é mais o Senhor na cabeça dela, e ela não é mais o servo. Ela agora é o Senhor, Deus é o servo. E ela sai dizendo: Deus, eu quero isso. Deus, eu declaro que aquilo vai ser meu. Senhor, eu declaro, na minha vida vai ser assim. Senhor, eu determino isso, eu determino aquilo. Deus, eu quero que isso seja assim, eu quero que isso seja daquele jeito. Deus, eu profetizo isso, eu profetizo aquilo. Senhor, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Vou ser sincero com vocês, irmãos, quando eu ouço esse tipo de coisa, chega a dar uma indignação interior, uma revolta. As pessoas pensam que Deus é o quê, irmãos? Que Deus é um menino de recado, que Deus é o nosso servo. Deus está sentado num alto e sublime trono, governando a tudo e a todos. Deus é o Senhor e Rei absoluto. Quem somos nós para determinar, declarar, dizer o que Deus tem que fazer? Deus faz o que quer, quando quer, do jeito que quer, na vida de quem Ele quiser. A nossa oração deve ser: Senhor, tem misericórdia. Senhor, se for da Tua vontade, Senhor, atende a minha oração. Se isso for para a glória do Teu nome, atende o meu clamor, Senhor. Se for o que Tu queres, ouve a minha oração. E isso pedindo de joelhos e com a maior humildade que for possível você ter no seu coração. Não como alguém que dá ordem e diz para Deus o que Deus tem que fazer. Mas é assim na cabeça de muita gente hoje. Pode prestar atenção, por exemplo, vocês que têm Facebook. Se alguém colocar no Facebook assim: tem um parente meu que está com câncer. Isso é só um exemplo. Você vai ver um bocado de comentário lá embaixo dizendo assim: minha irmã,
creia que ele já está curado. Deus já deu a sua vitória. Essa doença Deus já tirou. Deus já acabou com isso, irmãos. Receba a sua bênção. Porque é assim que funciona na cabeça das pessoas. Elas acham que aquilo que elas disserem, Deus tem que fazer, porque elas acham que as palavras delas têm poder. Você já ouviu essa expressão? Suas palavras têm poder. Declare, profetize, determine. Deus vai fazer o que você disser. Não é assim, irmãos. Deus cura, se Ele quiser. Muitas vezes Ele cura, muitas vezes mesmo, faz milagres, eu creio. Mas se Ele quiser, se for da vontade dEle, eu não tenho poder de determinar que Deus tem que fazer o que eu quero. Porque às vezes não é a vontade de Deus aquilo que eu quero, por mais que pareça bom. E eu tenho que aceitar que o soberano da história não sou eu, é Deus. Só que esse tipo de pensamento predomina hoje nas igrejas exatamente por quê? Porque hoje o homem quer se colocar no centro e tirar Deus do centro e colocar Deus de lado. Eu quero finalizar dizendo o seguinte. Já passei um pouquinho do tempo, mas eu quero só dizer isso, irmãos. Deus, Ele tem coisas maravilhosas para fazer na nossa vida. Deus tem coisas grandes. Deus tem coisas especiais para realizar em nós e através de nós. Mas nós precisamos entender que nós temos que deixar Ele reinar. Nós temos que dar lugar para Ele, buscar a Ele mais do que tudo, deixar que Deus venha derramar do seu Espírito, controlar a nossa vida, mais do que tudo. Lembra que eu falei no início? Uma vida onde Deus está no centro é uma vida onde o Espírito Santo está enchendo os nossos corações. Nós vivemos numa época hoje difícil, de muita frieza espiritual, de muita apatia, pessoas fracas, abatidas, desanimadas, dentro das igrejas, eu estou falando, pessoas sem coragem de pregar o Evangelho, pessoas sem disposição de buscar a Deus, de conhecer a Deus, de experimentar mais de Deus, pessoas que estão aceitando a situação geral de hoje de frieza como se isso fosse normal. É normal, irmão, isso aí. O povo não ora, não lê a Bíblia, não evangeliza. É assim mesmo, sempre foi assim, sempre vai ser. Irmão, isso não vai mudar nunca não. Não é a vontade de Deus isso, irmãos. Nós vivemos uma época onde as pessoas se acomodam na superficialidade, sendo que Deus tem coisas maravilhosas para fazer em nós e através de nós. Por que Deus não faz? Porque às vezes nós estamos deixando Ele de lado, nós estamos extinguindo o Espírito, como diz lá em Tessalonicenses. Deus está de fora, como diz lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus estava falando isso para uma igreja, para a igreja de Laodiceia. E isso às vezes é uma realidade na vida de muitas pessoas que estão dentro das igrejas hoje. Deus está de fora da vida dela, o Espírito está de fora. Quem está reinando é a carne, é o mundanismo, é o pecado. É isso que está acontecendo na vida de muita gente. E Deus está batendo e dizendo: meu filho, eu quero entrar, eu quero reinar, eu quero assumir o controle, eu quero governar a tua vida, eu quero fazer coisas grandes e maravilhosas. Eu quero te fazer passar por um avivamento pessoal, eu quero te fazer um instrumento nas minhas mãos. Mas a gente está dizendo: não, Deus, fica aí, fica do lado de fora, deixa que eu estou no controle. E aí a nossa vida vai indo de mal a pior.
Antigamente, na antiguidade, se você ler a história, você vai ver que quando as pessoas estavam num momento de frieza espiritual, de apatia, elas começavam a se perguntar: Deus, o que está acontecendo? Por que a gente não vê a tua visitação? Por que a gente não vê pessoas se convertendo? Por que nada acontece? Deus, tem alguma coisa errada. E começavam a orar, e começavam a clamar, e começavam a jejuar, e pedindo perdão, e confessando os pecados, e clamando para Deus visitá-las, até Deus visitá-las e mudar a situação, porque elas sabiam que aquela não era a vontade de Deus. Sabe, irmãos, nós devíamos ler mais a história da igreja, ler a história dos avivamentos, ler a história dos homens de Deus, Charles Spurgeon, George Whitefield, Jonathan Edwards. Veja como é que esses homens eram, por que eles foram tão usados, por que houve um avivamento na época deles, por que eles pregavam, multidão de pessoas vinham para ouvir, se convertiam, e Deus mudava a sociedade, Deus mudava as pessoas, e acontecia algo maravilhoso. Sabe o que estava por trás? Pessoas clamando dia e noite, dizendo: Deus, vem, visita teu povo, transforma minha vida, faz algo maravilhoso. Eu quero me render a Ti, assume o controle, me leva além, me leva a Te conhecer mais, governa a minha vida, faz algo novo. E aí Deus, conforme a sua soberana vontade, no tempo dele, visitava o seu povo, soprava sobre os nossos seios e fazia algo maravilhoso. E as pessoas ficavam sem acreditar. Eu gosto de ler as histórias da igreja, irmão, sabe por quê? Porque eu me sinto desse tamanho. Quando eu leio a história da igreja, desses homens, eu vejo assim: meu Deus, eu oro muito pouco, eu evangelizo muito pouco, eu conheço muito pouco de Ti, Senhor, eu não estou fazendo nada. Que vida é essa que eu estou vivendo? O Senhor tem muito mais. Aí dá vontade de orar mais, de se quebrantar, de buscar, para deixar Deus ficar bem no centro mesmo e tomar conta e fazer tudo o que Ele quer. É isso que a gente precisa hoje. É isso que nós precisamos, deixar Deus no centro, e Ele vai realizar a sua vontade, e nós vamos ver que coisas grandes e maravilhosas que Ele vai fazer. Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.